Não vamos mudar a nossa forma de jogar. Essa frase de Luiz Araújo, do Flamengo, parece heróica, mas os dados mostram que ela pode ser muito perigosa, principalmente quando do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Em junho deste ano, no Mundial de Clubes, em uma partida em Miami, o Flamengo tentou jogar de peito aberto contra o todo-poderoso Bayern de Munique. E o resultado, bem, você já sabe, uma derrota de 4-2 que resultou na eliminação do time carioca. Curiosamente, o quarto gol desse jogo saiu exatamente de um erro do próprio Luiz Araújo tentando driblar o Laimer na linha defensiva. Agora, antes da final do Intercontinental contra o PSG, inclusive chegou na final perdendo para o Chelsea no Mundial de Clubes. Por que esse jogador exatamente cometeu esse erro que em um ano de quase 80 jogos do Flamengo, ele é o que mais jogou com 67 jogos? Por que ele está insistindo em uma tática contra um time europeu, contra um gigante europeu que já custou uma eliminação por 4-2? Bem, hoje nós vamos utilizar o manual de negociação do FBI para entender como que o Flamengo está utilizando essa negociação em um âmbito psicológico, se preparando para esse jogo. Nossa tese central aqui é explicar que essa declaração do Luiz Araújo, expondo que o Flamengo não vai mudar o seu estilo ofensivo, é um mecanismo de defesa psicológico. Mas há um risco aqui de ignorar os dados de times brasileiros contra times europeus nesses últimos anos, e podem culminar em uma derrota. Para vencer esse mesmo PSG, é preciso lembrar de um jogo que também aconteceu recentemente, onde o Botafogo venceu os franceses por 1-0. Luiz Araújo argumenta que esse jogo do Botafogo contra o PSG, no qual eles venceram por 1-0, com gol marcado por Igor Jesus, foi apenas uma fase de grupos, em que agora nós estamos falando de uma final de Intercontinental, e isso é verdade. Só que psicologicamente, Chris Voss, um negociador do FBI, ele chama isso, esse cenário, de cegueira cognitiva. Por quê? Luiz está utilizando essa diferenciação entre os jogos para proteger o modo de jogar do seu time. É importante lembrar que esse jogo do Botafogo, ele foi definido pelo pragmatismo do time carioca. O que é isso? Pragmatismo é você vencer esse jogo suportando muita pressão. Vale lembrar que o goleiro John, ele fez defesas até de peito, né? E o time ele teve uma posse de bola de em torno de 25% contra 75% dos franceses. E um número de chutes a gol muito diferentes. Vale lembrar também que o Flamengo é um time que vale bilhões de reais. Obviamente que quando você tem um time tão caro assim, você espera uma postura um pouco diferente, mesmo contra um rival mais forte e europeu. Mas isso é perigoso, tá? Essa autoimagem do Flamengo como um time poderosíssimo aqui na América do Sul, que é diferente do time poderosíssimo na Europa, pode ocasionar em alguns erros que podem ser fatais. Ainda utilizando algumas técnicas de Chris Voss, nós temos o que nós chamamos de escuta tática. O que ele fala sobre isso? O ser humano, quando ele está sob pressão, ele meio que para de escutar o ambiente externo, captar informações que são importantes para o seu bom desempenho e, em alguns casos, até para a sua sobrevivência. Nesse momento que ele para de olhar para fora, ele começa a olhar para
internamente e escutar a sua voz somente interna. Quando a gente aplica isso para o jogo, nós vemos os jogadores do Flamengo dizendo que não vão mudar, que o Flamengo vai manter o controle, vai manter o seu estilo ofensivo e assim por diante. Contra o Bayern de Munique, o Flamengo tentou fazer a mesma coisa. Eles tentaram impor o seu modo de jogar e acabaram subindo as suas linhas contra um time muito perigoso, que nós temos até o Harry Kane ali que marcou 2 golaços. Então, qual que foi o resultado disso? Foi a punição e a eliminação, tá? Então, o que acontece? Se o Flamengo entrar contra o PSG sem nenhuma adaptação ao estilo francês, esse massacre pode se repetir. Outro ponto analisado na fala do Luiz Araújo é uma contradição, veja se você concorda comigo. Luiz Araújo, ele explica que o Flamengo tem que jogar com atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. E isso é verdade. Parece algo sensato, mas tem uma contradição aí. Por quê? Se você sabe que do outro lado do campo estão os melhores jogadores do mundo, a resposta mais lógica possível seria exatamente isso que a gente está colocando. Seria uma forma de jogo mais adaptativa, reconhecendo que o outro lado há um nível superior. E não exatamente manter a forma de jogo e a manutenção desse estilo que vem sendo praticado ao longo do ano, mas que culminou nessa eliminação pelo Bayern. Ou seja, é uma justificativa racional, mas a gente tem uma decisão totalmente contraditória aqui. Obviamente que a gente precisa levar em consideração que os jogadores eles têm sentimentos, têm medo e tudo mais. Então a gente precisa levar em consideração ali também que pode existir essa pressão de mudar o estilo de jogo com medo de outro time superior, o que, que a torcida pode achar disso, o que, que o Flamengo vai virar, algo nesse sentido, tá? Então a gente precisa levar isso em consideração também. Outro ponto também que a gente consegue interligar entre o manual de persuasão do FBI com esse jogo aqui é justamente a questão de como você lida com vulnerabilidades. Em uma zona de conforto, uma zona mais segura, você pode fazer algumas coisas que uma zona insegura, uma zona de guerra, você não pode fazer. No jogo contra o Bayern de Munique, o Luiz Araújo, ele tentou um drible ali na intermediária defensiva, ou seja, ele perdeu a bola para o Leimer, que acabou resultando em um gol para o Bayern de Munique, tá? Isso foi o que a gente chama de uma leitura de erro do ambiente, porque se fosse um campeonato carioca, por exemplo, certamente esse drible poderia ser realizado e dificilmente o outro time tomaria a bola, ou se tomasse, dificilmente faria um gol. Só que a gente estava falando do Bayern de Munique. Seja você sincero comigo, tá? Em duas situações, qual que você prefere, na verdade, né? Ver o Flamengo até perder, mas jogando realmente como um Flamengo contra o Bayern de Munique, de peito aberto, tentando ganhar, impondo o seu estilo de jogo, ou aquela vitória jogando feio, lutando por uma bola. Não que o Botafogo tenha jogado feio, mas enfim, foi um jogo basicamente de um time só e o outro explorando os contra-ataques. Comenta aqui se você prefere a identidade do time ou se você prefere a vitória ou a taça. O único ponto aqui que a gente precisa levantar também, e o último, é a questão do cansaço. Luiz Araújo, por exemplo, ele é um cara que tem 67 jogos na temporada. Tem times que não possuem isso. O Flamengo, nessa temporada de 2025, está chegando a praticamente 80 jogos, tá? O Luiz Araújo, junto com o Rossi, eles são os que mais jogaram, mas o Rossi, ele é goleiro. Fisiologicamente, a gente não pode negar que a fadiga, ela pode reduzir sim a capacidade de processamento cognitivo. Então, o que acontece? A gente tem uma desconexão entre corpo e mente. E você tem um jogador, um time que já está cansado e vai tentar jogar de alta intensidade contra um time tecnicamente superior, um time mais caro, né? O cérebro pode falar, faz isso, faz aquilo, e a mente, o corpo, quer dizer, acaba não respondendo, tá? São nesses milésimos de segundo de atraso,
de fadiga que pode custar caríssimo, tá? Então, se a gente tiver essa falta de adaptação, essa fadiga, pode tudo isso culminar em um colapso para o Flamengo. Para o Flamengo não repetir o erro de Miami e sair campeão, o que ele precisa fazer, tá? Tem a questão de aceitar, primeiramente, que o PSG é um time superior, tá? Você jogar de uma forma mais adaptativa, tá? Não é nenhuma covardia. Você pode tentar manter o seu estilo sim, mas você precisa de certas adaptações, tá? Essa, infelizmente, é a realidade financeira, um time com mais poder, com mais bala, digamos assim, e com mais técnica também. Reconhecer que existe uma zona perigosa, principalmente na defensiva, a gente não pode cometer os mesmos erros que foram feitos contra o Bayern de Munique, aqueles dribles na intermediária defensiva, são jogadores rápidos do outro lado, então isso não pode acontecer. Então essa foi a declaração do Luiz Araújo. Vamos analisar outras declarações também ao longo das próximas horas, do Felipe Luiz, enfim. Se você gosta, né, de entender esses temas de negociação, psicologia, com temas, por exemplo, futebol, como a fadiga afeta a decisão em diferentes níveis, né, do cotidiano, seja bem-vindo ao nosso canal Lucrativo, a gente aborda justamente esse tipo de tópico aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe e seja bem-vindo à nossa comunidade, tá? Então, até a próxima.